Oi, meu nome é Isadora Golim Marudim. Eu estou cursando a disciplina de Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem com o professor Morente no curso de Agronomia na Universidade Federal do Paraná. Hoje eu vou explicar sobre a estimativa da evapotranspiração de referência, a ET0, pelo método padrão de Peyman-Montet. Devido à dificuldade de se medir a evapotranspiração, inúmeros métodos foram desenvolvidos. Entre eles, podem ser classificados como empíricos, aerodinâmicos, que é o que a gente vai ver hoje, balanço de energia, combinados e correlação dos turbilhões. A estimativa é essencial para identificar as variações temporais sobre a necessidade de irrigação, melhorar a alocação dos recursos hídricos e avaliar o efeito do uso da terra e as mudanças na gestão do balanço hídrico. O método de Pennemonte, ele é o mais utilizado e recomendado pela FAO, já que ele usa suas parametrizações, e ele é utilizado apenas quando há dados meteorológicos. Vale lembrar que a estação meteorológica mede praticamente 4 componentes, que é a temperatura do ar, a umidade relativa, a velocidade do vento e a radiação solar. E é com esses 4 elementos que se calcula a evapotranspiração de referência, que seria a evapotranspiração da grama em condições ideais. Como vocês podem ver, a fórmula desse método possui muitas variáveis, e a forma mais prática de calcular é utilizando o Excel, já que um passo vai depender um do outro, e é o que eu vou mostrar no exemplo a seguir. A gente pegou esses dados hipotéticos da cidade de Cristalina, Goiás. Eh, Ele foi medido no dia 17/6/2021 e é o albedo da cultura, que está relacionado com a reflexão da luz padronizado para a cultura da grama, é igual a 0,23. Vamos utilizar a temperatura máxima de 30, a temperatura mínima de 15, a unidade relativa máxima de 100%, a unidade relativa de 23,54%, a radiação solar de 0,169603 kW por metro quadrado, a velocidade do vento de 0,6 metros por segundo e a altura de medida do vento de 4 metros. A gente também vai precisar da altitude de 1.255 metros, a determinação do hemisfério, como estamos no Brasil, o hemisfério é ao sul, então é -1, e a latitude 16 graus 46 minutos 08 segundos, que é onde está localizado a cidade. Para começar, a gente precisa fazer o dia juliano. O que é isso? É simplesmente a contagem das datas, desde o primeiro dia do ano até a data de medição, em dias. Então, a gente percebe que pelo calendário foram 31 dias em janeiro, 28 em fevereiro, 31 em março, 30 em abril, 31 em maio e 17 dias em junho, totalizando 168 dias. O segundo passo é a declinação do Sol, que é medido pela fórmula 0,4093, que multiplica pelo seno de 2π sobre 365, que multiplica pelo J, que é o dia juliano, que a gente achou anteriormente, menos 1,405. O resultado dessa questão vai ser 0,4079 radianos. O terceiro passo é achar o inverso da distância relativa entre o Sol e a Terra, que é denominado de dr. A fórmula é 1 mais 0,033 multiplicado pelo cosseno de 2π sobre 365 multiplicado pelos dias julianos. O resultado é 0,96802 e é dimensional. O quarto passo é transformar a latitude da cidade em radianos. A gente pode fazer de duas formas: multiplicar os graus por π sobre 180, ou da forma que eu achei mais simples, é utilizar já o sinal do hemisfério que a gente se encontra e trocar os graus e os minutos e os segundos na fórmula em questão. A latitude do ponto medido fica igual a menos 0,29267 radianos. O quinto passo é o ângulo solar do pôr do sol, que ele é medido pelo arco cosseno da menos tangente da latitude do ponto medido multiplicado pela tangente da declinação do Sol. O resultado será de 1,4402 radianos. O sexto passo é a radiação solar extraterrestre. A radiação solar é dada pela fórmula igual a 37,6, que multiplica o inverso da distância relativa entre o Sol e a Terra, que multiplica
o ângulo solar do pôr do sol, que multiplica o seno da latitude do ponto medido vezes o seno da inclinação do sol mais o cosseno da latitude do ponto medido vezes o cosseno da declinação do sol vezes o seno do ângulo solar do pôr do sol, que vai dar 25,72 megajoules metro quadrado por dia. Muitas vezes, o resultado que a gente consegue pela estação meteorológica, ela vem em quilowatts por metro quadrado. Então, a gente tem que transformar a radiação solar incidente em megajoules por metro dia quadrado. É só fazer a conversão por essa fórmula e vai dar esse resultado que é 14,6537. O oitavo passo é a radiação solar global em dias de sol claro, que é dado pela fórmula 0,75 mais 2 vezes 10 elevado a menos 5, que multiplica pela altura mais a altitude da estação, que multiplica pela radiação solar extraterrestre que a gente achou no passo anterior. O total dessa conta deu 19,93,76 megajoules metro quadrado dia. O nono passo é a pressão de saturação do vapor d'água, que é dado pela essa fórmula. E se você colocar no Excel exatamente como está na terceira linha, você vai achar o resultado de 1,3521 kPa. A pressão parcial de vapor da água é o nosso 10º passo, também dado por uma fórmula bem extensa, tem que cuidar na hora de colocar os parênteses para não dar o erro na conta. O resultado dessa conta foi 1,3521 kPa. A radiação líquida de ondas longas é o nosso próximo passo, que após trocarmos todos os valores, ela ficou como 4,2823 megajoules metro quadrado por dia. O nosso 12º passo é a radiação líquida de ondas curtas, que seria 1 menos o albedo multiplicado pela radiação solar global, totalizando 11,2833 megajoules metro quadrado dia. O 13º passo é a radiação líquida, que é a diferença entre a radiação líquida de ondas curtas e da radiação líquida de ondas longas, que totalizou 7,0010 megajoules metro quadrado dia. O nosso 14º passo é a temperatura média, que é 22,5 graus. O nosso 15º passo é a inclinação da curva de pressão de vapor, dada pela fórmula que está sendo mostrada, totalizando 0,16548 kPa por graus Celsius. O nosso 16º passo é a pressão atmosférica, que deu 87,3186 kPa. O nosso penúltimo passo é a constante psicométrica, que é dada pela fórmula de 0,000665 multiplicado pela pressão atmosférica achada no passo anterior, que ficou igual a 0,0580669 kPa por grau Celsius. Por fim, a nossa última variável a ser encontrada é a velocidade do vento a 2 metros por segundo, que ficou igual a 0,523406 metros por segundo. Sendo assim, a gente consegue fazer todo o cálculo da fórmula de ET0 de Pennemonte pela FAO, que resultou em 2,663 milímetros por dia. Lembrando que o G da fórmula, o fluxo diário de calor, geralmente ele é igual a zero. Sendo assim, muito obrigada, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos à disposição.